Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal YouTube. O vídeo de hoje é sobre juristas que defenderam Dilma. Vamos ver o que eles disseram e o que significa o que eles disseram. Vejam a seguir. Está muito clara para a comunidade jurídica brasileira. Sr. Luiz Moreira, quem deu ao senhor procuração para falar em nome de toda a comunidade jurídica brasileira? Eu sou advogado, portanto membro dessa comunidade jurídica que o senhor falou. E eu afirmo, o senhor não fala em meu nome. Eu tenho certeza que há outros advogados, outros membros dessa comunidade que também não se sentem representados pelo senhor. Que este processo que se iniciou semana passada não tem nenhum fundamento jurídico, não tem nenhum fundamento constitucional. O senhor Luiz Moreira está dizendo que não existe base jurídica para a apelação. Isso equivale a dizer que nenhum ato descrito naquele processo de impeachment é definido como crime em lei nenhuma. Como eu vou mostrar a seguir, isso daí não representa sequer o pensamento de todos os membros dessa equipe. Vamos adiante. Não foi identificado, diante do exame que nós fizemos no nosso parecer, no nosso estudo jurídico acadêmico, qualquer ato que pudesse levar a presidenta da República a perder o seu mandato. Então, nós estamos diante de uma situação onde o direito está sendo manipulado com a finalidade mais política do que essencialmente jurídica. Assim como o senhor Luiz Moreira, o senhor Marcelo Labanca afirma que nada do que foi descrito na peça representa uma violação a nenhuma lei, não há crime, não há nenhuma violação legal. Como eu disse, isso não é sequer o pensamento de todos os membros, mas ele afirma mais, afirma que esse julgamento é um julgamento político. Sr. Marcelo Labanca, eu quero dizer o seguinte, esse julgamento vai ser feito no Senado. O Senado é um órgão político, então esse julgamento vai ser sim um julgamento político. Deveria ser assim? Isso é uma discussão que não dá para fazer aqui agora. O Constituinte quis que fosse assim. Então, foi assim com Collor, vai ser assim com Dilma, se esse processo for seguir. Por quê? Porque vai ser julgado não num tribunal, ou seja, num órgão jurídico, mas no Senado, que é um órgão político. Então, é sim um julgamento político, e é um julgamento político por vontade do legislador constituinte. Se o senhor não está satisfeito com isso, propõe uma mudança na Constituição. Mas enquanto a Constituição for essa, é assim que funciona. Os dois argumentos mais fáceis de ser compreendido por que não houve esse crime é que não há dolo. Veja que a dona Rosa Maria disse que não houve dolo. Dos dois que falaram antes, disseram que não há nenhuma base jurídica. Ora, o que significa dizer que não há nenhuma base jurídica? Significa dizer que nenhuma lei foi violada. Só que a dona Rosa Maria disse que não houve dolo. Ora, não houve dolo significa que a lei foi violada sim, só que sem intenção de provocar mal a ninguém. Como nós estamos vendo, esses juristas não falam a mesma língua. E o senhor Luiz Moreira, o primeiro que falou lá, que se pretende no direito de falar em nome de toda a comunidade jurídica, não fala nem sequer em nome dessa senhora, que participou da mesma equipe que ele. E que essa atuação do que o Eduardo Cunha está enquadrando... Dona Rosa Maria, o senhor Eduardo Cunha não enquadrou ninguém. Quem enquadrou foi o signatário do pedido de impeachment, foi o senhor Hélio Bicudo. Foi feita, se pode arguir que foi feita em estado de necessidade. Então, sendo assim, não há desde logo justa causa para que esse processo seja aceito. Dona Rosa, a senhora disse que não houve dolo. Agora a senhora está dizendo que foi feito em estado de necessidade. A senhora decida, foi feita sem dolo ou foi feita em estado de necessidade? Porque as afirmações, elas são absolutamente incompatíveis entre si. Uma acusação feita em estado de necessidade significa que a pessoa sabia que estava fazendo alguma coisa errada, mas fez assim mesmo para afastar um perigo iminente, que traria um dano muito sério a alguém. Se foi feita sem dolo, significa que a pessoa não sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Então a senhora, além de contradizer seus colegas, a senhora está se contradizendo a si própria. Se os senhores forem ler com atenção, não só a extensa manifestação do Tribunal de Contas, não vou tecer nenhuma adjetivação sobre aquela manifestação, ou forem observar os atos praticados, os senhores, de boa fé, dirão, não tem um desses que eu também não faria, a não ser que tivesse com deliberada má-fé. Mais um aí que se arvora a falar em nome dos outros sem ter procuração para isso.
Sr. Queiroz, em nome do que o senhor diz que qualquer pessoa faria isso? Eu não faria, e eu tenho certeza que muitos outros brasileiros também não fariam. Quer-se criminalizar programas sociais e programas de investimento. Quer-se, como diz a presidente, condenar o governo pelos seus acertos. O governo tem o programa Minha Casa Minha Vida, o governo tem o programa de Bolsa Família, o governo tem programas de investimentos, programas que deram e estão dando certo no Brasil, e querem responsabilizar a presidenta por esse acerto. Isso é inaceitável. Sr. Adams, ninguém está acusando Dilma de fazer programas sociais. Estão acusando Dilma de usar dinheiro que não existia e financiar irregularmente esses programas usando dinheiro do banco que não foi alocado para isso. Essa é a acusação contra ela, não a acusação de fazer esses programas. Metas fiscais foram ajustadas por um ato de grande responsabilidade do Congresso Nacional, que viu exatamente que não houve dano ao erário, que foram empregados os recursos em destinações adequadas e absolutamente corretas, e, portanto, uma vez que o Congresso Nacional aprovou a mudança de metas em 2014 e aprovou em 2015, e dado que não foram julgadas as contas, essas alegações caem por terra. Elas não têm consistência jurídica para motivar e amparar um pedido de impeachment. Sr. Heleno Tavares, a mudança de metas aprovada pelo Congresso não é uma autorização para que o governo utilize irregularmente de empréstimos feitos por bancos oficiais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mesmo com a mudança de metas, o financiamento ilegal com o dinheiro desses bancos oficiais continua sendo crime de responsabilidade. Trata de um pacto forjado irresponsavelmente para deixar o país em crise e levar a uma crise enorme nesse momento de indefinição, que em um momento determinado não se possa mais realmente haver governabilidade. Eu diria que é um equivalente funcional ao golpe. É como se você não tem apoio mais militar para dar o golpe, porque não há mais as condições internacionais e no hemisfério, você cria agora formas outras que servem para derrubar irresponsavelmente e sem base jurídica um governo popular. Dr. Marcelo Neves, houve um pacto forjado para deixar o Brasil em crise? O senhor percebeu que o senhor está fazendo uma acusação de crime de traição ao país? Se houve esse crime de traição ao país que o senhor denuncia, o senhor tem obrigação de apontar nomes e levar esses nomes ao Ministério Público. Se o senhor não tem a capacidade de levar esses nomes ao Ministério Público, dar nomes a essas pessoas que cometeram esse crime tão grave que o senhor está denunciando, simplesmente o que eu tenho a dizer é: cale-se. Ao fim e ao cabo, qual é o crime do qual está sendo acusado a presidente Dilma Rousseff? O crime está em usar dinheiro que ela não tinha para financiar os programas sociais. Esse dinheiro foi utilizado a partir do financiamento forçado dos bancos oficiais, que obrigava os bancos a fazer pagamentos e não botava dinheiro do Tesouro para cobrir esses pagamentos depois. Isso equivale a você entrar no cheque especial e ficar usando o cheque especial, estourando o limite do cheque especial, pagando juros. A lei proíbe isso. Isso está bastante claro no gráfico a seguir. Este gráfico mostra a evolução das contas usadas para fazer os pagamentos dos programas sociais. Observe que na maior parte do tempo as contas estão positivas. Elas chegam a ficar negativas por pequenos períodos de tempo até mais ou menos meados de 2013. Esses pequenos períodos de conta negativa e valores negativos pequenos é uma situação normal. Pequenos desequilíbrios equivale a você, na sua conta, entrar no cheque especial por 2, 3 dias e assim que descobre que entrou no cheque especial, vai lá e cobre. Isso é normal. Agora, a partir de meados de 2013, como você vê no gráfico, não apenas os valores negativos ficam muito grandes, como eles não são imediatamente corrigidos. Isso equivale a você estourar o seu cheque especial, passar muito do limite do seu cheque especial e não se importar com isso, continuar com a dívida e pagando juros. É aí que está o crime de responsabilidade.
porque isso equivale a fazer um empréstimo nesses bancos, empréstimo esse que não foi autorizado, e a lei proíbe esse tipo de empréstimo. O gráfico mostra que as chamadas pedaladas fiscais aconteceram desde meados de 2013 e continuaram durante todo o ano de 2014 e, de acordo com os próprios juristas, também no ano de 2015. Ora, falaram em estado de necessidade. Isso é um absurdo. Mas, se o estado de necessidade efetivamente tivesse existido, a questão é, por que nós só ficamos sabendo dele em 2015, 2 anos depois que ele começou a acontecer? Nós ficamos 2 anos em estado de necessidade e só agora ficamos sabendo. E pior, não ficamos sabendo pela Presidente da República, ficamos sabendo por um grupo independente que investigou isso à revelia do Presidente da República. Mesmo que esse estado de necessidade existisse, o simples fato de ter sido escondido da nação por 2 anos caracteriza, sim, o crime de responsabilidade. Gostou do vídeo? Comente, compartilhe.